Queridos amigos, bom dia. Que Jesus envolva-nos nesta manhã de domingo com muita luz em nossos pensamentos, para que possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para que sintamos fortalecidos pelas vibrações dos nossos benfeitores espirituais. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, com o item A Fé e a Caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm, porém essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que ser exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui nesse momento reunidos a tantos corações, que desejosos estamos todos nós de recebermos o amplexo de luz que vai nos fortalecer, encorajando-nos a viver com a dignidade que o Evangelho nos concita a todo instante. Ó Jesus, o Senhor, que é o nosso Mestre, modelo e guia, veio para nos ensinar o caminho do bem, da fé e da caridade. Dai-nos força para compreender as vicissitudes da vida que Jesus tem a nos ofertar e que possamos, junto aos corações amigos, nos situarmos diante do trabalho do bem como fonte libertadora dos nossos espíritos. Que a sua misericórdia apacente os nossos espíritos e que sintamos fortalecidos pelo amor incondicional de nosso Mestre querido Jesus. Que a doce paz
e o inefável amor do nosso Cristo Jesus nos sustente, ampliando os nossos propósitos para uma vida melhor. Que assim seja. Caros irmãos, nós estamos hoje falando de duas virtudes e que nós sabemos que nós não podemos viver sem a fé que vem do trabalho, da oração, da comunhão conosco, com Deus, porque nós não podemos sentirmos desamparados. A caridade sem a fé, ela não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, nos diz Allan Kardec. Portanto, permanecer na fé, o nosso pensamento é um impulso importante que nós temos, porque esses impulsos generosos se depararão sempre, sempre com aquela vontade, aquele desejo de ampliar a nossa esperança. E ampliando a minha esperança, eu vou de encontro à caridade. Porém, nós temos três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas, segundo o apóstolo Paulo, ele nos diz que a caridade é a maior de todas, porque ela é uma bênção que Deus nos concedeu e para que nós também aprendamos a amar o nosso irmão. E essa caridade, ela não se restringe apenas no pão e no agasalho, mas especialmente naquilo que ofertamos do nosso coração em direção ao outro. E para que eu faça isso, eu preciso compreender o que seja a fé, porque a fé, ela consolida em nós a esperança e fortalece em nós o desejo de estarmos em comunhão com Deus. Então, nós vamos ver que nós, quando mantemos os nossos pensamentos ligados ao conhecimento da imortalidade, quando nós sentimos o valor da irmandade, que todos somos irmãos, nós vamos ver que nós naturalmente vamos afastando das questões do mundo para glorificar o bem que Deus tem nos oferecido. Deus nos criou todos simples, ignorantes da verdade, mas todos fomos criados para sermos felizes na eternidade. Então, o trabalho da fé, ela desenvolve pela construção do conhecimento, pelo desenvolvimento da inteligência, pela imantação energética que nós buscamos junto aos benfeitores amigos. E a fé, portanto, ela consolida em nós a esperança e nos leva a realizar sempre a caridade. E a caridade é sempre uma bênção que Deus nos concede. E nós sabemos que a caridade, ela amplia também a nossa tolerância. E nós teremos que ampliar, junto com a tolerância, a paciência, que é uma virtude que nós devemos conquistar. E para que eu conquiste tanto a tolerância quanto a paciência, eu preciso respeitar as dificuldades do outro. Como também eu não devo comentá-las. E muitas vezes posso até auxiliar, como amparar a criança que está na rua, ou socorrer a alguém, mesmo aqueles que precisam de nós de outras formas. Tanta gente também se estende o seu olhar para os animais. Então nós precisamos ver que nenhum de nós somos incapazes de praticá-la, porque a caridade é a bênção da compreensão. Ela nos encoraja e ela expande o nosso gesto de bondade, o sorriso de simpatia, e nós podemos realizá-la dentro do lar, prestando serviço a todos aqueles que estão conosco em nosso lar, à nossa volta. Portanto, meus queridos irmãos, o Evangelho desta manhã vem nos convidar
para que o aperfeiçoamento moral de cada um venha a se realizar no mundo em que vivemos, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, que nos trazem tantas diversidades, tantas desigualdades e tantas necessidades, passamos a perceber que nós também as sofremos. Temos carências dessas necessidades. E esse é o meio que nós temos para aperfeiçoar, exercitando todos os instantes a caridade de ouvir, de aconselhar, de amparar. Então, nós vamos ver que com isso nós estimulamos também a fé, porque a fé é esse sentimento inato que, à medida que nós vamos conectando com Deus, nós vamos nos fortalecendo. Então, é importante que a gente possa situar sempre nessa proposta divina que os benfeitores espirituais vieram nos trazer. E Jesus nos mostra que fora da caridade não há salvação, porque a caridade ela é paciente. E ela também tem outra virtude que nós precisamos desenvolver em nós, que ela é benfazeja. E a caridade, ela nos retira do olhar da inveja. Isso é muito importante, porque nós nos tornamos fortes e nós não, com isso, não vamos fazer as coisas para encher o nosso pensamento de orgulho. Então, quando Paulo fala da caridade, é porque ele compreendeu a caridade como fonte de crescimento e de liberdade. Por isso ele disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Porque a caridade ela é movida também pela fé. E a fé é esse estímulo divino que desponta dentro de nós em função do amor que Deus vem nos oferecer. Então, é importante que a gente possa perceber que todos nós podemos, de alguma forma, desenvolver aquilo que está no imo de nossa alma. E é importante que nós venhamos também compreender que nada se faz sem estas três virtudes. Então, a caridade, a fé, elas caminham juntas. E por isso nós precisamos sempre perceber, né, que todas as vezes que nós estamos junto ao nosso próximo, nós podemos oferecer e espalhar com ele é a paz. E a paz vem de um coração sincero, de uma esperança. Então nós vamos ver que seja a fé a nossa lâmpada constante. É ela que ilumina o nosso pensamento. E seja a esperança o óleo que vai sustentar a claridade de cada dia. Portanto, é a caridade a nossa manifestação, através da marcha que todos nós estamos programando para crescer. Porque essas três virtudes, elas são filhas diletas do amor de Jesus. Olha quanto nós somos beneficiados com este amor. Então, nós vamos ver que quando nós temos uma fé estruturada, nós estamos falando de uma fé racional. E todas as nossas concessões, sacrifícios, nos dá o direito de permanecermos em harmonia. Então, a razão, ela se alimenta pela estruturação do pensamento inteligente. Então, nós vamos ver que a razão, quando ela afirma a felicidade, é porque ela está destinada ao homem que também procura viver o bem e procura se harmonizar. Por isso, meus irmãos, eu venho convidar para que a nossa fé ela seja uma fé lógica, uma fé racional, que possamos sair daquela estrutura de uma fé que improvisa os nossos pensamentos e muitas vezes nós achamos que aqueles que são mais letrados têm mais força do que nós. Não.
Nós sabemos que a fé ela nos promove a instrução, mas ela só é fortalecida pela nossa própria educação. Então é preciso que a gente, por meio dessa educação, a gente venha burilar os nossos sentimentos, especialmente entender o que seja a manifestação do respeito que devemos ter para com o próximo. E a fé também nos indica o quanto nós precisamos ser solidários. Porque quando somos solidários, nós estamos caminhando para a caridade, que vai edificar nos corações de todos nós a coragem, a força do amor, a estrutura da esperança, para que eu possa contribuir com Jesus na regeneração do mundo em que hoje nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, sem fé, a caridade muitas vezes se transforma em virtude fragmentária nos caminhos do tempo, porque a luz que emana de Deus chega para nós por meio da fé, do amor, para que possamos consubstanciar a caridade com o princípio de amor fraterno, sem trazer para nós nenhuma reprimenda. Então, cada dia nós vamos ver que tudo que nós construímos na nossa vida, que estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, nós vamos ver que nós vamos caminhando com um amor que vai orvalhar os nossos corações sensíveis ainda, e vamos buscar o nosso irmão para que as nossas mãos, nossos braços possam chegar a acolhê-los, a agasalhá-los. E com isso nós vamos ver, meus amigos, que quando nós estamos com o nosso pensamento elevado, nós estamos abrindo os nossos corações. E quando eu abro o coração, eu amplio a fé. E amplio também a minha coragem, a construção efetiva que a caridade surge, trazendo paz e esperança aos nossos corações. E aqui nós vamos ver que hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas a única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade, para que a gente possa verdadeiramente triunfar com a caridade que vai nos inspirar e vai nos sustentar a fé. Então, nós vamos ver que tanto a fé quanto a caridade caminham juntas. E se a fé é a mãe da esperança e da caridade, a caridade é o porvir de luz e de esperança para todos nós. Que Jesus possa nos fortalecer na bênção do seu amor, trazendo as luzes do seu coração para todos nós. Queridos companheiros, elevemos o nosso pensamento a estes espíritos amigos, rogando a ele as vibrações do passe, com as energias fluídicas que eles retiram da própria natureza, do laboratório divino, para sustentar-nos neste caminho edificante que só a fé, a esperança e a caridade podem nos oferecer. Que tenhamos a convicção de que o amparo amigo se faz a todo instante a nosso favor. Rogamos também aos nossos amigos benfeitores que eles possam, por caridade, fluidificar as nossas águas e que a bênção divina do amor de Jesus, junto a esta pleia de espíritos, envolva-nos, encorajando-nos, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Recebam, amigos queridos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, que foi aberto a pedido de Maria Santíssima, que ela nos envolva com seu manto de luz, de amor e de muita fé, que estejamos atentos para servir o nosso próximo. Que Deus nos abençoe.
hoje e sempre. Que assim seja. Fique com Deus, queridos companheiros.